Amém? Amém. Paz do Senhor a todos. Estamos na casa do Senhor, mais um dia, para realizarmos este culto de louvor e adoração no nome santo do Senhor, seguindo as normas sanitárias, seguindo as normas que nos foi designada pelo decreto do senhor prefeito municipal. Tá? Estamos dando início a esse culto. Eu peço que você que está aqui conosco nesta noite se coloque de pé e nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, dizer que estávamos saudosos de podermos realizarmos os cultos na casa do Senhor. Então, nós louvamos a Deus porque assim nos permite o Senhor de retornarmos, embora ainda dentro de limitações, mas nós podemos retomar os trabalhos na casa do Senhor. Nós só temos que louvar e glorificar o nome santo e excelso do Senhor nosso Deus. Oremos. Pai Santo, Deus maravilhoso, Deus glorioso, é no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Deus, que nós clamamos a Ti, ó Pai, em agradecimento, Senhor. Ó Deus de misericórdia, Deus de eterna misericórdia, ó Deus de infinita graça, ó Senhor que fez os céus e a terra, Tu és de eternidade e eternidade. Oh, aleluia, Senhor, a glória, Tu disseste para Moisés, eu sou o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso libertador, é o Senhor que está no controle de todas as situações, o Senhor que está no controle das nossas vidas, ó Pai, todos os dias, toda a vida da glória. é o nome do teu Filho amado, Senhor Santo, em Jesus nome de Cristo, Jesus, Pai, nós te nós louvamos, Pai, te adoramos, Espírito Santo. Ti, Pai Santo, é para a glória e o louvor do teu santo nome que te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Podemos aceitar nosso nome a Deus aí, louvando o nome do Senhor neste momento da nossa área. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar o hino de número 193, bem conhecido. Glória
sua Bíblia também e acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Oh, glórias, aleluias. Abra sua Bíblia em Atos, no seu capítulo 8, no verso 26 a seguir. Atos 8, do 26 a seguir. Amém? Oh, aleluia, Senhor da glórias. Todos acharam? Eu estarei lendo um versículo e os irmãos o versículo seguinte, como de costume. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem eunuco morou de andasse Meu Deus! Aleluias! Regressava e, assentado ao seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Então orou a Filipe que subisse e ele se apressasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe abriu a sua boca e, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aí água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se creres de todo o coração. E respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não ouviu mais de algum. Então continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Oh, aleluia, Senhor. Vamos ter mais um momento de oração. Vamos pedir que o nosso irmão diácono Rodrigo nos leve a Deus em oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor. Senhor Pai. Da nossa santidade, Deus. Oh, aleluia, Senhor da glória. Estamos reunidos para louvar e adorar o teu santo nome, Senhor. Sabemos que tu estás aqui, ó Deus, sentimos a tua presença, Senhor. Que o Senhor venha receber o nosso culto de adoração. Ó Pai, recebe a cada louvor que for entregue a ti, Senhor. Recebe com cheiro suave as tuas narinas, ó Deus. Que possamos, ó Pai, querido, sairmos daqui nesta noite revestidos do teu poder. Possamos sair daqui cheios, Senhor, da tua unção, ó Pai. Ó Deus, nós clamamos aqui, te pedimos, ó Deus, misericórdia, e te pedimos, Senhor, que tu venhas colocar as tuas mãos para nos proteger, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Oh, aleluia, Senhor. Poder tomar os vossos assentos. Oh, aleluia, Senhor da glória. E agora nós vamos
ofertar na casa do Senhor. Você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o seu dízimo, não é? Oferte e dizime com alegria nesta noite na casa do tesouro. O nosso irmão diácono vai estar fazendo o recolhimento das ofertas. Oh, aleluias! Enquanto isso, nós vamos chamar a nossa irmã Elisângela para estar louvando o nome do Senhor neste momento. Amém? Oh, glórias! Oh, aleluia, Senhor! Glórias a Deus! Aleluias! Amém!
é a verdadeira fonte, aleluias. E ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Oh glórias, amém? Coisa linda, coisa maravilhosa é podermos estar na presença do Senhor, louvando e glorificando o seu santo nome, amém? Os irmãos têm liberdade para glorificar a Deus, não é proibido dar glórias a Deus, tá certo? Estamos num pequeno número, mas você tem liberdade de dar glórias ao nome do Senhor nesta noite. Você tem liberdade para se alegrar na presença do Espírito Santo do Senhor, que é o Deus conosco, é aquele que está conosco, aleluias. Promessa de Jesus. Como assim, pastor? É promessa de Jesus, que ele iria, mas ele enviaria o outro Consolador, para que ele estivesse conosco até o final de todas as coisas, até o momento do arrebatamento da igreja do Senhor, amém? Aleluias, glórias a Deus. Vamos ouvir uma breve saudação, pastor Jefferson, que está aqui cooperando conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Paz, Senhor, queridos. Amém. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Meu coração se alegra de verdade de voltar aqui a esse lugar que tanto me faz bem, tanto de estar na presença de Deus, quanto estar diante de amigos e irmãos aqui nessa noite, né? Isso é muito satisfatório para mim. Quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães presentes e aqueles que nos ouvem em casa. Quero desejar um feliz Dia das Mães ainda, que o dia não acabou, né? Não acabou, e eu tenho certeza que Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que a gente pensa ou imagina. Eu estava em casa hoje meditando na palavra do Senhor no meu quarto. O Senhor me fazia lembrar sobre a ressurreição de Jesus, sobre o dia que Jesus ressuscitou, o dia tão essencial para a humanidade dessa ressurreição de Cristo. Porque quando Jesus ressuscita, queridos, tudo muda na história. Quando Jesus ressuscitou, tudo mudou. Tudo que era bom se tornou melhor ainda. E tudo aquilo que era ruim para a humanidade, houve uma esperança de bondade, porque Jesus ressuscitou. Nós estamos vivendo uma época onde as notícias abalam o ser humano. Nós estamos vivendo épocas que a notícia estremece o coração do ser humano, deixa muitos com medo, ansiosos. Em uma geração que nós estamos, que muitos não sabem o que fazer mais. Eu quero dizer para cada um de nós que estamos aqui nesta noite, todos que nos ouvem em casa, fica tranquilo. Marcos capítulo 16, versículo 6, diz assim: que quando seus discípulos, Maria e algumas outras pessoas foram até o sepulcro procurar Jesus, a Bíblia diz que lá dentro não havia outro homem, senão um homem de branco à direita. E quando Maria estava desesperada, atrás de uma resposta, atrás de uma solução, queridos, o que ela encontra foi uma pessoa dizendo para ela, sabe o que? Fiquem tranquilos, aquele Jesus o Nazareno, que morreu há 3 dias atrás, na cruz do Calvário, ele aqui não está mais, ele ressuscitou. Não temais, ele ressuscitou. Ou seja, queridos, eu tenho uma palavra para você hoje: não temas, Jesus ressuscitou. O que pode ser mais importante para nós agora
Ele ressuscitou. Se Ele ressuscitou, o seu problema ele deixa de ser problema, porque há uma solução. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou para mudar a história do ser humano, para trazer esperança para a gente. E eu quero te dizer nessa noite: não se desespere com nada, não fique ansioso com nada, não fique olhando para você dizendo que está difícil. Talvez você esteja aqui procurando algo, e tem alguém aqui te dizendo: Jesus ressuscitou já. Jesus já ressuscitou. Sabe o que ele disse, queridos? E já vou finalizar. Antes dele morrer, ele disse para os seus discípulos assim: vai acontecer algo que vai abalar vocês, mas fiquem tranquilos, esperem 3 dias e vocês vão ver o que vai acontecer. Sabe o que Deus está dizendo para cada um de nós nessa noite? Espere, vocês vão ver o que vai acontecer. Espera, vocês vão ver o avivamento. Espera, vocês vão ver a mudança. Espera, aquilo que era choro vai se tornar alegria. Espera, aquilo que era tristeza, vocês vão ver saltar em abundância de graça. Espera, espera no Senhor. Nós estamos aqui hoje esperando no Senhor. Ele disse e cumpriu, e Ele está dizendo e vai cumprir na nossa vida. Amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Diga para quem está aí perto de você: Jesus ressuscitou. Ponto final. Você que está aí na sua casa, diga para alguém, diga: Jesus ressuscitou. Para que ter medo? Ele está agora com a gente. Ele está aí. Ah, pastor, está difícil, mas Ele está aí. Pastor, está doendo, mas Ele está aí. Pastor, você não está na minha pele, talvez eu não consiga mensurar, imaginar a sua dor, mas eu tenho uma palavra: Jesus está aí. E se Ele ressuscitou, Ele disse assim: eu vim para todo aquele que em mim crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, cada dia que passa, nós estamos olhando para nós e dizendo: sabe o que? Cada dia que eu levanto, eu olho para o espelho e digo assim: eu estou indo para casa. Eu tenho uma casa. Eu não tenho que me alegrar aqui nessa terra ou me entristecer, queridos. Nós estamos de passagem. Cada dia que está passando, eu estou dizendo: eu estou indo para casa, eu estou mais perto de casa. Eu estou mais perto de casa. A minha casa está sendo construída, a nossa casa está sendo construída. Ele disse: eu vou, mas vos deixarei o Consolador. E outra, eu vou preparar morada para vocês. Eu estou indo para casa. Nós estamos indo a cada dia que passa. Então para que temer? Logo logo, se Deus assim permitir, tudo isso vai passar, e um dia nós estaremos na nossa verdadeira casa. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Oh, aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Grupo de louvor, louvando o nome santo do Senhor neste momento. Oh, aleluia. Grande, soberano e excelso Deus. Aleluia, Senhor. Amém. Você está na sua casa, continue adorando ao Senhor. Eles estão aqui, se quiser se colocar de pé, para que estamos adorando a Deus da forma que você se sente melhor. Mas adore ao Senhor. Cada vez que a minha fé é provada,
glórias a Ti, Senhor, aleluia. Oh, glórias a Deus. De pé ainda, queridos, nós vamos receber, pastor James estará ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite. Deus tem uma palavra para o teu coração. Você que está aqui conosco, Deus tem uma palavra para o coração daqueles que estão nos seguindo através das redes sociais. Deus vai falar contigo neste momento, em o nome do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus, glórias a Ti, Senhor. Paz, senhor, irmãos. Amém. Os irmãos lá no fundo estão me escutando? Amém? Amém, irmãos? Amém. Vamos lá. Segunda Epístola de Pedro. Não, garganta trava. Segunda Epístola de Pedro, capítulo número 3, verso número 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso de número 18. Quantos acharam, digam amém? Glória a Deus. Segunda de Pedro, capítulo número 3, verso de número 18. Mais uma vez, quantos acharam, digam amém? Amém. Assim, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. Amém. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus? Acho que esse microfone é de grande valia. Irmãos, o apóstolo Pedro, quando ele envia sua segunda epístola, quando ele escreve a sua segunda epístola de cunho universal, não é para uma igreja em uma determinada região específica, mas para toda a igreja do Senhor Jesus. Dentro das suas exortações, ele trata de um assunto que, tanto naquela época como na nossa atualidade, é um assunto polêmico, que é a respeito do dia do Senhor, o que nós entendemos também como o arrebatamento da igreja, ou como a tirada da igreja desse corpo terreno e dessa terra. E eles esperavam ansiosamente por este dia. Eles viviam todos os seus dias na expectativa de que as trombetas soariam, de que os céus se rasgariam, de que o anjo com voz de alarido e trovão bradasse, e o Senhor Jesus aparecesse nos ares, em nuvens, para arrebatar a igreja. Porém, o arrebatamento, ou essa tirada da igreja, não acontece de acordo com a nossa expectativa, mas com aquilo que o próprio Deus tem proposto. Haja vista que quando os discípulos questionam Jesus quando se daria esse dia, o Senhor Jesus fala assim: somente o Pai sabe qual é esse dia, não foi dado a saber nem ao Filho, mas vocês podem ficar atentos aos sinais. Quando esses sinais começarem a acontecer, vocês saberão que é o princípio das dores. E dentro dessa lacuna, começa a aparecer falsos mestres dentro da igreja primitiva, tentando fazer com que a igreja primitiva viesse a desfalecer a respeito desse assunto, fazer com que a igreja viesse a se distanciar, ou não dar atenção para esse assunto, fazendo assim com que eles viessem a se esfriar na fé, fazendo assim também com que eles viessem a se afastar do Senhor e ter o nosso Deus como um Deus mentiroso.
pelo que o apóstolo Pedro vai combater veementemente sobre esse assunto, e ele escreve essa epístola tratando sobre esse assunto com os irmãos, encorajando os irmãos a continuar esperando o arrebatamento da igreja, esperando o dia do Senhor, esperando o momento a qual essa promessa tão maravilhosa viesse a se cumprir. Essa promessa que foi feita pelo próprio Senhor Jesus, enquanto estava juntamente com os seus discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou para o Pai preparar um lugar, e voltarei novamente para vos buscar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Uma promessa feita por anjos, quando chegam até os discípulos, enquanto eles estão com seus olhos fitos no momento de ascensão do Senhor Jesus, dizendo: da mesma forma que vocês viram ele subir, vocês também vão ver ele descer para buscar a sua igreja. E os apóstolos, eles combatem contra essa força maligna que tenta permear a igreja, entrar na igreja e afastar os irmãos dessa esperança. Quantas vezes alguém não já chegou em você, ou até alguém próximo, e diz assim: mas ele está tendo tempo na igreja, ele fala que a igreja seria arrebatada, mas até hoje não aconteceu nada. Isso é o que? Doutrina de falsos mestres que tentam minar a nossa esperança, que tentam fazer com que nós não venhamos a perseverar. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo número 12, ele vai dizer assim: olha, alegrai-vos na esperança, alegrai-vos na esperança, alegrai-vos na esperança. No mesmo capítulo número 8, no capítulo número 8, vai dizer: eu tenho por certo que a glória do porvir não tem como ser comparada com a presente tribulação que nós estamos passando. Quando ele vai escrever para Timóteo, ele vai dizer assim: Timóteo, eu guardei a minha carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé. Desde agora já está me preparado uma coroa de justiça, a qual o justo juiz me entregará naquele dia. Então, ainda que venha tribulações, provações, adversidades, processos que venham a tentar nos entristecer, irmão, nós temos que ter essa convicção: a presente tribulação não pode ser comparada com a glória que está nos preparada ao porvir. Mas quando ele chega no final dessa epístola, da segunda epístola, ele vai deixar uma orientação final para a igreja, para que seja de suma importância, uma ferramenta para que eles possam combater essas falsas doutrinas que estão vindo contra eles. E ele vai encerrar a sua segunda epístola assim: antes que vocês sejam envoltos pelas falsas doutrinas, antes que vocês sejam envoltos pelos maus obreiros, antes que vocês sejam envoltos pelos homens gananciosos, antes que vocês sejam levados pelos ventos de doutrina, vocês precisam fazer isso aqui. O que, Pedro? Vocês precisam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Pedro deixa bem enfático, e ele deixa essa palavra e ele sai. Ele, conversando com os irmãos, ele diz: olha, vocês precisam crescer no conhecimento, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ele deixa essa recomendação para a igreja. E o que me parece, irmãos, é que a igreja do Senhor não tem compreendido, não tem dado o devido valor para aquilo que o apóstolo Pedro deixou escrito para a igreja do Senhor. E isso envolve tanto nós como obreiros, até o mais jovem crente dentro da igreja. Porque ele deixa uma orientação: olha, vocês precisam crescer, vocês precisam se desenvolver, vocês precisam evoluir. Parece que Pedro está fazendo uma comparação, ou um paralelo com aquilo que Jesus disse para Nicodemos: para que você herde o reino dos céus é necessário que você nasça de novo. Parece que em muita perfeita comunhão ele está
falando a mesma linguagem de Paulo, quando Paulo escreve aos Coríntios, dizendo que as coisas velhas se foram e tudo se fez novo, e nós somos nova criatura em Cristo. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele vai deixar uma parte dizendo que a criança, quando ela herda, quando ela recebe uma herança, enquanto ela é de menor, ela fica em igualdade de servo, e quando ela atinge a maioridade, ela pode então ter acesso à sua herança. O que nos indica, irmãos, que existe um nível, que existe algo de Deus preparado para nós, que somente nosso desenvolvimento cristão nos dará acesso. Existe algo que Deus preparou para nós, que somente o nosso desenvolvimento como cristão, que somente o nosso crescimento como cristão nos permitirá ter acesso. É que na verdade muitas das vezes nós nos deparamos com aquilo que o apóstolo Paulo escreve, dizendo para os irmãos que quando ele era criança, quando ele era menino, ele fazia coisas de menino, mas quando ele chegou à maturidade, ele começou a fazer coisas de pessoas adultas. E nós muitas das vezes como cristãos, nós entramos na igreja e nós estagnamos naquilo que se diz respeito a crescimento espiritual. Você me desculpe, eu me desculpo, mas nós queremos viver toda uma vida cristã sendo tratados como novos convertidos. O rapaz me ganhou para Jesus, e eu ainda não tinha força para ir para a igreja, eu não conseguia ir para a igreja. Então o que ele fazia? Ele ia até a minha casa e me buscava, me pegava pela mão e me conduzia até a igreja. Todo dia de culto ele ia até lá e me levava para a igreja. Quando eu chegava na igreja, todas as pessoas tinham que me cumprimentar. Para quê? Para que eu viesse a me sentir bem onde eu estava. Mas eu dou graças a Deus, porque a mesma pessoa que me buscava na igreja, para ir para a igreja, a mesma pessoa que caminhou comigo, sempre me dizia: olha, acontecerá coisas no meio da igreja, que são coisas de homem, e você não pode se permitir entristecer por causa dessas coisas. Como que alguém que vai dizer para você e dizer que não gosta da sua pregação, alguém que vai conversar com você e vai dizer: eu não gosto do seu cabelo, alguém que vai conversar com você e dizer: eu não gostei da sua roupa, alguém que vai passar por você e não vai estender-lhe a mão para lhe dar paz do Senhor, alguém que quando você ficar enfermo não vai te visitar, alguém que quando você precisar não vai te ligar, não vai mandar uma mensagem no WhatsApp para saber como você está. E você precisa, como cristão, estar preparado para lidar com essas coisas. Por quê? Porque a nossa fé não está alicerçada em homens, a nossa fé está alicerçada em um Deus que é poderoso, em um Deus que é justo, um Deus que o salmista no Salmo 27 diz assim: quando a minha mãe me desampararem, o Senhor nunca me desamparará. Um Deus que dizendo através da boca de Isaías vai assim: porventura poderia uma mãe se esquecer dos seus filhos, todavia eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Nós precisamos crescer como cristãos, como igreja do Senhor. Para quê? Para podermos enfrentar essas coisas que acontecem no nosso dia a dia e continuarmos firmes, e continuarmos constantes, e continuarmos abundantes, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, e Ele trará consigo o seu galardão.
Só que Pedro não está falando de um crescimento qualquer, ele está dizendo que vocês precisam crescer na graça. Vocês precisam se desenvolver, vocês precisam evoluir na graça, no favor imerecido que Deus presta para a humanidade. E dentro do assunto de graça, nós somos uma geração. Estamos dentro de uma dispersação da igreja, dentro das dispersações. Estamos vivendo a dispersação da graça. Somos cristãos que cotidianamente falamos de graça, mas muitas das vezes somos uma geração que menos entende do que é graça. Porque a graça, ela está expressa e simplificada em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa graça, quando Paulo trata aos romanos, ele vai dizer que nós temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor. O que nos permite se achegarmos a Deus é essa graça que é expressa através da vida do Senhor Jesus. Paulo, quando ele escreve uma epístola para Tito, no capítulo 2, verso 11, ele vai dizer assim: pois a graça do Senhor se há manifestado aos homens, trazendo salvação. Em Efésios 2,8, quando ele escreve para os Efésios, ele vai dizer: porque vocês não são salvos por obras, mas vocês são salvos pela graça, a fim de que homem nenhum venha se gloriar, mas a glória seja toda dele, para ele e por ele eternamente. E o problema, irmãos, é que muitas das vezes nós não entendemos o que é graça, e muitas das vezes, por não entendermos o que é graça, vivemos uma vida relaxada em relação ao que se diz respeito à nossa fé e ao cristianismo. Para nós entendermos graça, irmãos, nós temos que examinar o livro de Levítico, quando Deus institui leis, padrões e parâmetros, para que o seu povo viesse a se achegar a Ele. Quando eles iam servir ao Senhor no tabernáculo instalado no meio do deserto. Só que o que eu mais fico feliz, irmãos, é que quando Jesus estava preso naquele madeiro, no momento em que ele brada, no momento em que ele grita, nos diz o texto que o véu do templo se rasga de cima para baixo. E se você for estudar uma simbologia do que significa o véu do templo, você vai perceber que o véu do templo significa, ou tem o simbolismo de Jesus. Por quê? Porque o cristão, o sacerdote, chegava no santo, e ele precisava atravessar o santo dos santos, atravessar o véu para chegar no santo dos santos. E nós, como cristãos, só temos acesso ao santo dos santos. Por quê? Porque nós tivemos a oportunidade de atravessarmos o véu, não por coisas, não por obras, não por merecimento, mas porque alguém rasgou o véu de cima para baixo, nos dando acesso. E hoje nós temos condições de se achegar a Deus, de se expressar a Deus,
de orar a Deus, de conversar com Deus, de apregoar um jejum em conformidade com a Bíblia. Mas o apóstolo Pedro vai dizer assim: vocês precisam crescer nesse assunto, vocês precisam se desenvolver nesse assunto. Só que juntamente com esse assunto, ele vai dizer assim: vocês precisam crescer na graça, vocês precisam crescer também no conhecimento. Vocês precisam crescer no conhecimento. Conhecimento do quê? Irmãos, eu passei 15 anos interpretando e usando esse texto para defender o meu posicionamento ou a minha ardente vontade de ler e aprender acerca da palavra, não desmerecendo a palavra, mas o que o texto está dizendo não é isso. Pedro não está falando para a gente conhecer as Escrituras, não. Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele fala para Timóteo: olha, aquilo que você aprendeu da sua avó, da sua mãe, aquilo que você aprendeu nas Escrituras, você compartilha com homens idôneos, fiéis. Por quê? Porque toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para corrigir, redarguir, ensinar e direcionar. Só que esse conhecimento que Pedro está falando aqui não é um conhecimento de letra, não é um conhecimento de teoria. Ele está falando que nós precisamos crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Logicamente, para conhecermos o Senhor Jesus, nós temos que estudar e examinar exatamente as Escrituras. Mas além de examinarmos somente as Escrituras, Pedro está indo num nível um pouquinho mais profundo. Ele está indo um pouco além do que aquilo que nós pensamos que ele está falando. Nós ficamos limitados entendendo que nós adquirimos conhecimento através de estudos, através de leitura, e realmente nós adquirimos conhecimento acerca disso. Mas essa parte do conhecimento em que envolve estudo e leitura é a parte teórica do conhecimento. Pergunte para qualquer pessoa que está empenhada em fazer uma faculdade, um curso técnico, se só a parte teórica lhe garante um bom sucesso. Eu entendo tudo de engenharia, mas se você não cumprir o que nós chamamos, ou o que eles chamam de estágio, você não consegue um emprego bom. Eu sei todos os cálculos, eu sei todas as medidas, sim, mas você precisa passar por um estágio. E muitas vezes nós ficamos limitados no conhecimento dentro somente daquilo que se envolve a leitura, e nos esquecemos da parte prática do que envolve o aprendizado e o conhecimento. Por quê? Porque Jesus, quando ele disse para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho e fazei discípulos. O que credenciava uma pessoa como discípulo era ela seguir um mestre, um rabino, a fim de que ela viesse a observar as suas práticas e aprender tudo aquilo que o seu mestre estava lhe ensinando. E aí muitas vezes nós entendemos de Bíblia, conhecemos muita Bíblia, mas ficamos presos na parte teórica e achamos que somos profundos porque conhecemos a parte teórica, e na verdade nós somos rasos porque nós não conhecemos a parte prática. Só que Pedro está dizendo assim: vocês precisam crescer no conhecimento do Senhor Jesus, vocês precisam conhecê-lo, vocês precisam saber
conhecimento que nós temos do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus? Qual é o estágio de conhecimento que nós estamos do Senhor Jesus? Por quê? Porque à medida que nós conhecemos o Senhor Jesus, nós assemelhamos-nos a Ele. À medida que nós conhecemos o Senhor Jesus, ainda que nós não tenhamos pleno conhecimento de toda a Escritura, nós sabemos que muitas vezes as nossas atitudes não correspondem com atitudes de um cristão, e que muitas vezes nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos não se enquadram naquilo que o Senhor Jesus pregou, não com palavras, mas com vida. E muitas vezes nós estagnamos somente na parte teórica e nos esquecemos da parte prática. E por estagnarmos da parte teórica, nós nos privamos de um conhecimento mais profundo de quem é o Senhor Jesus, do que o Senhor Jesus representa para nós. Eu quero só pontear aqui com os irmãos algumas coisas que bem rápidas acerca disso, porque às vezes nós perguntamos, pastor, onde me levará eu ter conhecimento do Senhor Jesus? João no capítulo número 8, verso 32, ele vai dizer assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existem pontos da nossa vida que precisamos de libertação, e somente um conhecimento pleno de quem é o Senhor Jesus nos levará a essa libertação. Somos presos, estamos aprisionados em práticas do velho homem, e somente um conhecimento pleno do Senhor Jesus nos levará a nos libertar dessa velha criatura, para realmente, de fato, sermos uma nova criatura. E aí muitas vezes nós nos perguntamos, mas tanto tempo na igreja e não mudou. Tanto tempo na igreja, eu continuo fazendo esse cavalo, esse bruto. Tanto tempo na igreja, ainda continua fazendo isso. Por quê? Porque o texto vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão libertos. Mas 8,32 vai dizer: se vocês conhecerem a verdade vos libertará. Existem áreas da nossa vida que não está se desenvolvendo. Por quê? Porque estamos presos, amarrados. Mas quer que eu te diga uma verdade? O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para quebrar toda a mentira do diabo, para sermos uma nova criatura e nascermos nele e podermos ser libertos do velho homem para vivermos em novidade de vida. Para vivermos em novidade de vida. Quando Jesus, falando acerca de novo nascimento, ele traz duas parábolas, e ele vai dizer assim: não se remenda, não se põe remendo novo em roupa velha. Não se põe remendo novo em roupa velha, porque a roupa velha não vai suportar o remendo novo. O que Jesus está dizendo ali, irmãos, é que dentro da vida cristã não há remendos, não há reparos, há novo nascimento, há conversão
conversão, há arrependimento. Jesus, irmãos, não vai remendar todos os erros que você pratica. Ele vai te levar a um nível de nascer de novo, para moldar a sua vida, para moldar o seu caráter e para te fazer realmente, de fato e verdadeiramente uma nova criatura. Ele não está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, nós precisamos consertar aquilo que você faz de errado. Ele está dizendo: Nicodemos precisa nascer de novo, precisa começar tudo de novo e se desenvolver como um cristão genuíno e verdadeiro. Na complementação, ele vai dizer também: não se coloca vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque o odre velho não vai suportar o peso do vinho novo. Porque quando o vinho novo se misturar com os resíduos que existem do vinho no odre velho, ele vai mofar, ele vai levedar. Então Jesus estava assim, para vocês viverem uma experiência, para vocês serem libertos, para vocês serem uma nova criatura. Vocês não têm condições de ser roupas velhas, tem que ser roupa nova. Não tem condições de ser odres velhos, tem que ser odres novos. Por quê? Porque Ele pode renovar a minha vida, a sua vida, a nossa vida. E essa renovação, esse novo nascimento, essa libertação só nos é entregue quando nós conhecemos a verdade, e essa verdade promove em nós libertação. Veja bem que quando os discípulos, quando as pessoas chegam até Jesus e dizem: olha, o Senhor come com pecadores, o Senhor se assenta com prostitutas. Só que você também tem que entender que todas as vezes que ele se ajuntava com o pecador e abraçava um pecador, ou se aproximava de uma prostituta, ele fazia com que essa pessoa mudasse de vida e viesse a viver uma nova vida em Cristo. A moça chega e quando ela está conversando com Jesus lá no tanque de Jacó, em conversa com o Senhor Jesus, ela revela para o Senhor Jesus que ela tem mais do que o marido. Ela já teve diversos maridos e o que ela está não é o esposo legítimo dela. E o Senhor Jesus fala assim: viste bem, você vai até a Samaria e prega, fala para as pessoas e volta, porque eu tenho uma água que se você beber dela, você nunca mais vai ter sede. E ela sai pregando, ela sai comunicando, testemunhando daquilo que Jesus faz dela, e a vida dela é transformada. E você vai ver que quando Filipe é levado, ou quando ele foge da perseguição de Atos e ele chega na Samaria, lá já tem uma igreja, e ele comunga com a igreja que já está instituída lá. Por quê? Porque a pregação do evangelho já tinha sido feita através da mulher samaritana. Ao conhecimento está entrelaçado a nossa salvação. Você vai pensando: isso é sério, irmãos? Se não fosse sério, a gente não estava pregando. É sério. No Evangelho de João, ele vai dizer assim: olha, e a vida eterna é essa, que conheça o teu Filho. Conhecermos o Senhor Jesus nos garante salvação. Não existe salvação sem conhecimento pleno de quem é Jesus. Você não vai ser salvo se você não tiver o entendimento do que Jesus fez na cruz do Calvário por você. Eu não vou ser salvo se eu não entender o que Ele fez por mim. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é a ponte de ligação, a ponte de acesso entre os homens e Deus. Não tem como chegar. Quando ele está tratando em João capítulo 14, ele vai assim: ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se vocês não conhecerem o caminho, se vocês não conhecerem a verdade, se vocês não conhecerem a vida, vocês não têm condições de chegar ao Pai.
Ah, mas eu decorei a história toda de Jesus. Eu sei que ele andou mais de 50 metros, mais de 500 metros da onde ele estava, do tribunal até chegar no Gólgota, com aquela cruz pesada. Eu sei que aquele pedaço de madeira tinha 50 quilos. Eu sei que ele foi pregado na terceira hora. Eu sei que colocaram, atravessaram ele com a lança. Sim, tudo bem. Mas não é saber o processo, é saber o motivo pelo processo. É saber, irmão, que sobre ele foi levado as nossas pisaduras, e o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Uma nação perdeu a salvação por falta de conhecimento. Quando no Evangelho de João, capítulo número 1, está tratando da encarnação do Cristo, ele vai assim: ele veio para o que era seu, porém o que era seu não o conheceu, pelo que deu direito a todos aqueles que conheceram, que creram nele, serem feitos filhos e herdassem, co-herdeiros da vida eterna. A nossa salvação está entrelaçada com o nível de conhecimento que nós temos do Senhor Jesus. E muitas vezes, irmãos, as nossas práticas de vida não nos levam a um nível mais profundo de conhecimento. E aí nós somos uma geração rasa. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que a igreja da atualidade é uma igreja comprida, longa, porém rasa. Somos, em termos de igreja, somos uma massa gigante, mas em nível de profundidade somos rasos, estamos com as águas no tornozelo e achando que estamos navegando nos rios e nos oceanos do Senhor Jesus. Dizemos que estamos mergulhados no que o Ezequiel entendeu como os rios do Espírito, mas nós temos controle sobre todos os nossos órgãos e fazemos aquilo que queremos e achamos bem fazer. Ignoramos honra, ignoramos fidelidade, ignoramos comunhão, ignoramos oração, ignoramos gratidão, ignoramos temperança. Vivemos dentro de um rio e alguém está falando: vem para mais fundo, e nós estamos no raso, achando que estamos nadando como crianças que chegam na beira da praia e quando a água molha o pé já sai correndo pensando que está feliz, quando na verdade existe um oceano e existem ondas incontroláveis, e o anjo está dizendo: vem mais, vem mais, vem mais, vem mais, vem mais. O Senhor Jesus, dentro dos seus processos, ele ora. E todas as vezes que ele ora, ele conversa com os discípulos e fala: vocês precisam orar. Vocês precisam orar. Vocês precisam orar. Ele orou de manhã e ele está com seus discípulos e conversa: vocês precisam orar. No meio-dia, ele acaba de fazer a refeição, ele vai para o momento de oração, ele fala: vocês precisam orar. Chegou no final da tarde, mais um pouquinho de oração: vocês precisam orar. E eu pergunto: por que precisa orar tanto? Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês precisam estar em constante oração. Quando Jesus começa a orar,
Em Mateus capítulo número 6, nós nos perguntamos, mas que oração é essa? Por quê? Porque nenhum hebreu fazia uma oração daquela. Nenhum hebreu pronunciava o nome de Deus, o tetragrama, o Yahvé. Eles entendiam que era um nome impronunciável. Para não pronunciar o nome de Deus, o grande Eu Sou, que foi revelado para Moisés, eles arrumam um nome genérico e começam a chamar ele de Jeová, Senhor, o Senhor. Nós servimos a quem? Ao Senhor, a Yahvé, a Jeová. Por quê? Porque eles não pronunciavam o nome de Deus, porque eles tinham consigo o mandamento de assim: não usarás o nome do Senhor em vão. E eles não pronunciavam o nome de Deus com medo de pecar contra Deus. Então eles usam nomes genéricos para se referir à divindade suprema, ao Deus eterno. E eles veem Jesus orando e dizem assim: Pai. Eles veem o Senhor Jesus se declarando como Eu Sou e se referindo a Deus com um nível de intimidade que nem deles tinha. E eles começaram a olhar: se você está blasfemando, chamando Ele de Pai, pronunciando o nome dEle, mas existe um nível de intimidade que nós não entendemos. E o Senhor Jesus nos leva a esse nível de intimidade. Por quê? Porque pelo Espírito de Deus nós somos adotados e nós podemos clamar: Abba Pai, Paizinho, meu Pai. Somos filhos por adoção, somos filhos dele. E o Senhor Jesus nos leva a esse nível. Somente o Senhor Jesus pode nos levar a esse nível. E muitas vezes não vivemos uma vida de filho. Para encerrar aqui, o filho pródigo sai. É bem interessante essa história. O filho pródigo vai embora, pega a herança e vai embora. Vai embora, gasta o dinheiro, se arrepende, volta. O pai abraça, amém? O pai abraça, chama o servo e fala: ó, prepara roupas novas, pega uma sandália, pega o anel de reconciliação, coloca no dedo dele, porque ele está sendo restituído o filho. E aquele cordeiro, mata aquele cordeiro, mata aquele cordeiro, e vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava perdido, estava morto e reviveu. E aí, no meio daquela festa, o filho mais velho chega até o pai. Quando ele chega até o pai, fala: eu estive aqui com o Senhor todo esse tempo, e o Senhor nunca matou um cabrito para mim, o Senhor nunca fez uma festa para mim. E aí o pai vai revelar para ele algo que ele não conhecia. Vai dizer: olha, tá vendo isso aqui tudo? Ó, vem aqui, filho. Olha, tá vendo isso aqui tudo? Tá vendo tá vendo a vaca, aqueles camelos, aqueles jumentos, aquele boi? Tá vendo aquele último cercado lá no fundo, lá no horizonte? Sim. Tudo isso aqui é seu. Você poderia usufruir disso aqui na hora que você quisesse. Mas qual que é o problema? Ele não sabia que ele podia usar. Ele estava dentro da casa, mas não sabia onde é que ele podia entrar. E infelizmente, irmãos, nós estamos dentro da casa, e muitas vezes nós não sabemos, não temos conhecimento daquilo que nós podemos fazer, daquilo que nós podemos usar. Para encerrar, quando Jesus está falando no Evangelho de João capítulo número 10, ele vai assim: eu conheço as minhas ovelhas, e delas eu sou conhecido. Eu as conheço e elas conhecem a minha voz. O ladrão entra pela janela, com o intuito de matar, roubar
e destruir. Mas o pastor entra pela porta, e as suas ovelhas o conhecem. Dentro do processo antigo de pastoreio de ovelhas, era costume os pastores levarem as ovelhas a pastagens e levar também a riachos para que elas viessem beber água. E nesse levar, às vezes se juntavam diversas ovelhas no mesmo lugar. Mas quando o pastor levantava e falava para as ovelhas seguirem, as ovelhas discerniam a voz do seu pastor, e cada uma das ovelhas, ainda que misturadas, seguiam o seu pastor, porque elas conheciam a sua voz. O que você quer me dizer, pastor? Eu quero dizer que se você conhecer o Senhor Jesus, não vai faltar direcionamento para a sua vida. Você também, pastor, Salmos de número 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz. Ele me leva, Ele me conduz, Ele me guarda, Ele me protege, Ele cuida. Nosso nível de conhecimento nos levará a um nível de cuidados de Deus jamais vivido por alguém nessa eternidade. Existem algo de Deus, irmãos, preparado para nós, que nós só teremos condições de experimentar quando nós realmente, de fato, conhecermos o Senhor Jesus. O que me faz entender, irmãos, é que Deus nos quer levar a um nível de conhecimento ao mesmo ponto, ao mesmo nível do que Ele conhece de nós. Deus te conhece melhor do que você. Ele te conhece, Ele me conhece melhor do que eu mesmo. Quando você pensa, Ele já sabe o que você ia pensar. Quando você faz, Ele já sabia o que você ia fazer. Antes de você ser criado, Ele já te conhecia. Ele te conhece. Quando Ele está em Pátimos conversando com João, Ele vai dizer: João, escreve para a igreja. Para qual igreja? Para todas. Conheço as tuas obras e sei. Conheço as tuas obras e sei. Sabe o que? Sei coisas que nem você sabe. Para uma das igrejas assim: olha, eu sei, você não é quente e nem frio, e é morno, e eu vou te vomitar. Bates no teu peito e dizes: sou rico e abastado, mas não passa de um pobre miserável e está nu. Aconselho-te que compre de mim colírio e vestes limpas. Ele te conhece. Ele te conhece. Ele te conhece. Ele te conhece. Ele te conhece quando você ora. Ele te conhece quando você não ora. Ele te conhece quando você vem para a igreja, quando você não vem para a igreja. Ele te conhece quando você lê a Bíblia e quando você não lê a Bíblia. Ele te conhece. Ele te conhece.
Só que Ele quer se revelar. Deus quer se revelar para nós. E nós estamos limitados no conhecimento e não experimentamos essa revelação. Ele está conversando com os discípulos e ele faz: quem dizem que eu sou? E alguém vai se levantar e dizer: eles estão dizendo que o Senhor é Jeremias, o profeta das lágrimas. Alguém fala assim: eles estão dizendo que o Senhor é Elias, profeta, que faz descer fogo do céu e traz juízo para a nação. Aí alguém fala: também ouvi uma coisa. O que você ouviu? Eu ouvi falar que o Senhor é a reencarnação do João Batista. É aquele que teve a cabeça cortada. Isso é a reencarnação dele. Prega o arrependimento, sem temor, prega a verdade. E diante de tantos relatos, o que está relatado para nós foi isso, mas deve ter muitos outros. Ele vai assim: dizer para vocês quem eu sou. Na hora que ele para aqui, irmãos, e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Por quê? Porque existe um dizer daqueles que estão distantes. Existe um dizer daqueles que estão olhando e observando. Mas existe um dizer daqueles que estão próximos e recebem uma revelação. E Pedro levanta e ele vai assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro fala isso, ele se levanta e fala: bem, verdade dissestes, porque não foi a carne que te revelou, mas foi o meu Espírito quem te revelou. Existe um nível de revelação que nós descobrimos quando nós estamos perto. Só que esse nível de revelação, quando estamos perto dele, nos revela para nós mesmos quem nós somos e qual é a nossa posição diante dele. E aí quando ele faz essa revelação, fala: não foi a carne, foi o Espírito que te revelou. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nosso nível de conhecimento a Deus nos revela quem nós somos, quem realmente de fato nós somos, e muitas vezes nós nos enganamos. E é por isso que quando Paulo vai escrever para os crentes de Corinto, ele vai assim: examine-se o homem a si mesmo. Mas você só enxergará quem você é quando você receber a revelação de quem ele é. Olha para esse irmão, está e diz assim: Deus tem um nível de conhecimento preparado para você. Não, convence ele. Deus tem um nível de conhecimento para você. Deus tem um nível de conhecimento para você. Deus tem um nível de conhecimento preparado para cada um de nós. E esse conhecimento está disponível na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam e engrandecem a nós. Glórias, aleluias, bendito e glorificado é o nome santo do Senhor. Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 a seguir, e pastor Fernando estará fazendo a leitura juntamente com os amados nesta noite. Amém? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Motivo de alegria nós estarmos na casa do Senhor. Você que se achou, coloque-se em pé, querido. Vamos fazer essa leitura. Eu vou estar lendo, os irmãos me acompanham, amém? 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei isto, é o meu corpo,
que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, no Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Amém? Glória a Deus. Vamos descer agora. Amém, queridos? Nós estamos chegando ao final deste culto, da transmissão desse culto. E queremos agradecer a todos vocês, a todos os irmãos que estiveram conosco até este momento. Que Deus os abençoe ricamente, e dizendo que na quarta-feira nós aqui estaremos transmitindo ao vivo novamente os nossos cultos via as redes sociais. Muito obrigado, que Deus abençoe em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito, seja com todos vós, irmãos, e com todo o povo de Deus, em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus.